Família palmeirense, Palmeiras ganhando o jogo aí de 1-0 do Botafogo, né? Adversário direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras encostou ali na vice-liderança, encostou ali no Flamengo, né? Mesmo com um jogo a menos, né? Em relação ao Flamengo. Foi uma boa atuação, acho que foi uma atuação onde a gente pode tirar algo de proveito, né? Algumas coisas ali muito importantes. Bom desempenho, apesar de algumas mudanças de Abel, né? E agora é se preparar para passar pelo Universitário, na verdade já está passado, né? Mas a mídia discute aí, né? A evolução do futebol do Palmeiras, né? Inclusive também algumas declarações de Abel, onde ele diz que quem vai decidir se ele fica ou não no Palmeiras é sua esposa, sua família. Pessoal, mas temos que ser bem realistas, né? Abel também cita aí na coletiva que precisa de tempo, até porque chegou muitos jogadores e precisa de adaptação. Eu também concordo, né? Aos poucos ainda tem jogador que sequer jogou no Palmeiras, né? Tem jogador que ainda vai estrear, tem jogador que tá chegando, então, sem sombra de dúvida, isso aí são fatores que deixam o torcedor palmeirense mais tranquilo, né? Não há motivo para desespero, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar. Longa frases, né? Longas declarações do Abel falando sobre tudo, sobre ficar, falou que da influência da mulher dele e tal, nas decisões, massa, e do desgaste do futebol brasileiro, enfim, falou sobre todos os aspectos dessa grande vitória. Olha lá, isso ó, vocês reclamam do Everton, fizeram o gol, foi o lance igual que o Palmeiras teve pra ele, saiu o gol. Fez espetacular. Aliás, fez outras também. Não sei, você quer que eu comece pela coletiva ou pelo jogo? Acho que pela coletiva, a gente pode... Não, cara, a questão do contrato já está dito, respondido e ajustado. Ele tinha autorização do Palmeiras para conhecer o clube lá, ouvir a proposta, não para assinar. Não é pré-contrato, é uma carta de intenções. Ele queria resolver a parada sozinho, o Palmeiras, não, nós vamos te ajudar e tal, e a coisa ficou do jeito que ficou, como vocês viram aí. Ele tem todo o direito de ir, querer ir, voltar atrás, e os seres humanos têm esse direito. Eu não vou falar mais sobre esse contrato e ponto final. Falar sobre o planejamento para o jogo, eu achei que ele exagerou nas mudanças, poderia ter mudado um pouco menos, mas... Durante ou pré-escalação? Não, pré-escalação. Pré-escalação. Né? Pré-jogo. Pré-jogo. Mas eu compreendo, né, a entrada do Kelvin, eu compreendo a volta do Murilo, né? Eu só avalio que uma troca ele poderia ter feito, que é o Evangelista, só tem ele, né? Mas enfim, aí o que ele pensou para o jogo deu absolutamente tudo certo. E o futebol é muito louco, né? Porque o Botafogo com 4 titulares... Com 15 minutos de jogo, já tinha finalizado 3 vezes e o Palmeiras não conseguia jogar. O Botafogo estava jogando nas costas do Flaco e do Vitor Roque e tinha sempre um jogador a mais no meio campo. E era uma pressão, meio que uma pressão importante, mas com chutes de fora da área, né? Até que o Piquerez foi dar uma caneta na saída de bola e o Gustavo Gomes escorrega. Veja, é uma cascata de erros, né? E o Everton faz o milagre dos milagres. Impressionante a defesa dele. Depois teve uma oportunidade ainda com o Matheus Ponte, nas costas do Felipe Anderson. E foi só. O Botafogo criou 2 chances no primeiro tempo e o Palmeiras teve 2 chances no primeiro tempo. Uma com o Vitor Roque, num rebote de escanteio, e a outra foi um gol espetacular. Este gol que o Palmeiras fez é um golaço. Tá? É um golaço. Toque de primeira, Flaco, Vitor Roque, o tapa que o Vitor Roque dá para o Felipe Anderson, e o Felipe Anderson com o corpo tira o Barbosa do lance, faz outro golaço, faz um golaço, 1-0, e aí o Palmeiras volta... Na última bola do primeiro tempo. Ótimo, então, momento de fazer gol. Claro. Aí no segundo tempo, com 13 minutos, vem o Savarino e o Danilo para o jogo. E eu falei, bom, agora vai apertar mais para o Palmeiras. Não apertou, pelo contrário, o Botafogo teve uma pressão estéril. O Botafogo teve as bolas no campo de ataque, foram 2 chutes do Savarino de fora da área, uma o Everton rebateu para o lado e outro ele pegou em cima, e o Palmeiras teve as 2 melhores chances do segundo tempo, uma com o Vitor Roque e outra com o Alan, que o Luiz chegou atrasado.
Para mim, o resumo do jogo é isso. Estratégia perfeita, o Palmeiras se defendeu muito, foram 30 desarmes e quantas? 17 recuperações de bola, né? Um time que se dedicou muito, vibrou muito com o resultado conquistado, vocês perceberam isso em campo, né? Foi uma vitória muito importante por alguns aspectos. Primeiro, o Flamengo jogou antes e venceu. Segundo, o Flamengo hoje, o Palmeiras tem, por pontos perdidos, um ponto para tirar do Flamengo. E o jogo da volta vai ser no Maracanã. Certo? Se você pensar os dois campeonatos, dos dois. E terceiro, um jogo para que de repente se confirme o Felipe Anderson, né? Este é o Felipe Anderson que foi contratado. Reafirma a boa partida do Vitor Roque, mais uma decisiva. Ele está jogando muito, ele é o melhor desse time no ataque. Recupera o Everton, né? Fez uma defesa sensacional e volta ao baliza zero, apesar da pressão do Botafogo. Esse termo, sob sofrer, eu detesto esse termo. Eu prefiro usar o seguinte: o Palmeiras se defendeu e se defendeu muito bem. Olha a chance do segundo tempo que o Vitor Roque teve. Se ele faz esse gol, 2-0, um abraço para o Gaiteiro, como também diria Oswaldo Pascoal. Então, por todos esses aspectos, a vitória foi gigante, foi grande. Agora, a gente tem que olhar também para o número de passes que o Palmeiras erra em transição. É um negócio assustador. No último terço, como se diz hoje, né? O que é o último terço? Não é o último Pai Nosso e tal. É aquela última faixa do campo perto da área, aonde você vai decidir se você tem condições de fazer gol ou não. O Palmeiras, em todas as bolas, ou ele recua para o Everton. Então, o Palmeiras recupera a bola. A opção nunca é ir para frente, sempre é para trás. E aí a bola vai acabar no pé do Everton, que devolve para o Botafogo. E quando é para frente, os caras erram o passe. Sabe, 49% de acerto de passe nas transições. O Palmeiras teve 413 passes certos, deu 413 passes e teve um índice, errou mais de quase 60%. E isso precisa ajustar. O Abel precisa fazer o time melhorar. Bom, quando foi diferente? Diferente foi quando tinha o Scarpa, quando tinha o Marcos Rocha e o Danilo no meio-campo, que são passadores de muita qualidade, jogadores que acertam o passe muito rápido. Então, talvez a entrada do Kelvin, porque o Giai é muito mais para defender do que para jogar com a bola no pé, talvez a entrada do Kelvin dê essa estabilidade e a volta do Fux. É preciso que esse passe seja bem feito. O Palmeiras precisa melhorar a transição. Quando fizer isso, vai crescer ainda mais. Vamos lá, Carlos Miguel chegou ontem e o Jeff Té, lateral esquerdo, que vem lá da Escócia, até o final dessa semana vai trazer a mudança dele lá para a Escócia e vai ser jogador do Palmeiras, tá? O Palmeiras tem uma proposta de 4 milhões de euros limpo para ele, pro Luigi, o Olympiacos. Se fechar, Carlos Miguel está pago, está resolvido, e ainda fica com 30% do Thales. Eu falei Luigi? Thales, tá? Então vamos lá. 4 milhões de euros limpo para o Palmeiras, pelo Thales, tem 20 anos. Ele iria para o Olympiacos, que é o mesmo dono do Marinax, mesmo dono do time que vem o Carlos Miguel. Quem está fazendo negócio com o Marinax, Botafogo e Palmeiras. Só depende do Thales. Né? Percebeu? Só depende do Thales ir ou não para o Olympiacos. Se ele for, a decisão é dele. A transação com o Carlos Miguel está paga, certo? Inciso, Palmeiras quer, gosta, mas acha muito difícil que o menino saia lá da Premier League para jogar no Palmeiras. Está se recuperando de lesão, uma artroscopia no joelho, já são 2 meses e pouco de recuperação, a previsão é que ele volte a jogar com 3 meses, não está definido ainda. E deu uma esfriada no camisa 8 depois que o Ruiz, lá do Toluca, disse que não viria
Para cá eu não tenho mais nome nenhum. Falou-se do Denilson lá do Cuiabá, mas eu não consegui a informação, confirmação de que o Palmeiras estaria interessado nele. Então, o Palmeiras voltou a ser o que sempre foi: competitivo, joga feio e ganha o jogo. Muito bem, mostra de novo lá o lance. A Rabel, inclusive, falou sobre isso, tá, pessoal? Não é que é jogar feio, os jogadores estão chegando. Você tá vendo aí, Mancini passou uma lista de jogadores que ainda nem chegou. O Palmeiras ainda vai contratar. Então, aos poucos, o Palmeiras vai colocando a casa em ordem. Aos poucos, o Palmeiras vai evoluindo. E aos poucos, a gente vai chegando no topo. Isso aí é um fato. Tem que ser aos poucos, não pode ser do dia pra noite, né? Se fosse assim, era muito bom. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né, pessoal? Porque ficou todo mundo falando, e o pênalti, foi pênalti no Botafogo e tal. Eu já falo a minha opinião, pra mim não foi. O cara encosta nele, o cara já parece que tomou um tiro. Pra mim é um exagero absurdo do atacante do Botafogo na hora. Eu também não daria esse pênalti se eu fosse árbitro. E vocês? Não, penalidade mínima, né? Eu sou sempre contra a penalidade mínima no futebol. O Brasil, às vezes, tem a penalidade mínima. É o lance. O Giai, né? Que chega depois. O Giai foi o Giai, ele entra assim mesmo, é o jeito do cara jogar. Esse pênalti é dado muitas vezes aqui no futebol brasileiro. O VAR sequer chamou e certamente seria a pauta do Abel Ferreira na coletiva se fosse ao contrário. Não tenho a menor dúvida disso, mas a menor dúvida disso. Mas onde está o pênalti aí, gente? Pelo amor de Deus. Não, eu achei que não foi. O cara tá com o pé no chão, já raspa a perna da perna dele e ele levanta a perna assim, o Jai foi imprudente, com força excessiva dentro da área, para quem já estava com alguém já sendo marcado, não precisava chegar desse jeito. Foi nada. Para mim o pênalti existe sim, olha lá, ó. Um erro dele, como o Jai, ele normalmente dá esse tipo de entrada mais forte, enfim, porque ele é muito vigor físico. Para mim isso daí é pênalti, no mínimo para revisão do VAR. Enfim, respeito quem acha que não, mas para mim é. Entendo, Vessa, porque na verdade a gente fala, não, para mim não foi. Ok, eu também acho que para mim não foi, mas no Brasil teve menos pênalti que isso aí dado, né? Sim, vamos lá, acho que o Vessa tem dois pontos. Um é a discussão do pênalti. Eu acho que não, você acha que não, o Mancini acha que não, ele acha que foi. A segunda coisa é que sim, é sempre tema das coletivas do Abel arbitragem. Isso ele tem razão, né? Agora, cara, não é porque no Brasil se dá que você tem que dar pênalti que não existe. O do Vitória, por exemplo, vocês acharam que foi? Não. Aquele dia? Eu achei que foi. Então, assim como o do Vitória. Não, independente do pênalti, eu gostei muito dessa arbitragem. O cara do Vitória faz o pênalti do Palmeiras. Ele não deixa, ele não marca falta. Esse cara é... Gostei dele. Aliás, é o mesmo árbitro, né? Então, Salvador. É o mesmo árbitro de Salvador. Excelente. E eu achei pênalti os dois lances. Um ele deu, o outro ele não deu. Eu achei o do Palmeiras. O Palmeiras pra mim é pênalti aquilo lá. É o mesmo cara e deu. É o mesmo cara que deu em Salvador. Aí já fica engraçado, né? Então é duro, né? Então... Não, ele não deu lá, né? Deu? Então... Lá o VAR chamou, né, pra dar o pênalti, aquele pênalti do Trançapé. Né? Isso, do Trançapé, que pra mim foi. Enfim. Teve gente que falou que não, pra mim foi aquele pênalti, como esse pra mim também foi. Acho que a questão aí, o Mancini descreveu bem a situação, o final do comentário do Mancini. Como é que é? Joga feio? Como é que é? Jogou feio? O Palmeiras joga feio, competitivo e ganhou o jogo. Isso, não vai ser suficiente pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai ser para disputar ali até o final, mas não vai ser suficiente para ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque o adversário do Palmeiras é um time que joga ganha bonito, e tem um saldo gigantesco. Tem muito jogador. Então, peraí, só duas coisas ainda que eu preciso falar. Que quando vai ser? 19ª, é isso? 29ª. 29ª. Daqui a bastante tempo. Daqui a 10 rodadas quase. 10 rodadas, então... Você pega o Universitário, tem a capacidade de fazer um bom primeiro jogo. Você ganhou uma semana. Você ganhou uma semana e o Botafogo pegou a LDU, não consegue fazer o resultado e aí depois sofre no Brasileiro. Parece que não, mas lá atrás, há 2 meses, teve uma influência no que aconteceu no final de semana. Mas o Palmeiras faz isso. Exatamente. Isso. Porque quando é o Independente Del Valle fora, a galera fala, nossa, e agora? Exato. Ganha o jogo. Não, e aí assim, entendeu? Faz a diferença, não em relação ao Flamengo agora, faz em relação ao adversário do final de semana do Botafogo. Fez a diferença. Exato. Isso é muito importante. Só me perguntaram qual que é a última rodada dos dois antes da parada. O Flamengo recebe o Grêmio e o Palmeiras vai à Neoquímica Arena. O início de segundo turno do Palmeiras é forte. Tem São Paulo, tem Santos. Primeiro turno
os primeiros 12 jogos, que é antes da parada, lembra? O Santos Mundial. é o regular ou o que vai pagar? Não, Tá não. atrasado? Já está atrasado um e vai ter o vai Santos. ter 2 perto, então, se bobear. Quando chegar daqui a pouco... Copa do Corinthians, Brasil. São Paulo e Santos, antes da 13ª rodada. E mais um com o Santos ainda. Mais um com o Santos. Está devendo. Vai ter 2, na Vila. né? Vai ser um no Allianz, sem Neymar, porque ele não joga no sintético, e outro na Vila, entendeu? Então, você vai ter esse início, esses 12, 13 jogos, são muito complicados, bem complicados para o Palmeiras. Vai ter o Inter em casa, lembra? Foi o Inter fora. Vai Só ter que o nos Fortaleza em pontos casa. corridos, se o Flamengo não abre do Palmeiras nisso que ele está dizendo, aí depois a tendência é o Palmeiras... Depois do meio da tabela para você não baixo. pega mais, entendeu? O que a gente Eu me lembro Porque o projeto... Um dos títulos do Palmeiras, eu me lembro muito bem. Ele pegava Corinthians em Itaquera, Fluminense e Flamengo. Aí o campeonato ia abrir se desse problema. Ele faz tipo 6 de 9 ou 7 de 9. Acabou o campeonato. Só que não dá mais para fazer isso. Porque eram os 3 muito fortes naquela época. Ele fez Porque o 7 de Flamengo 9. está um ponto na frente e o Palmeiras tem jogos a tirar, tudo bem. É o Juventude em casa e o Santos na Vila. Nunca é na Vila ou sabe Deus onde o Santos vai jogar, né? Enfim, é outra questão. Mas aquilo que o Arnaldo falou, ele infelizmente, para mim, ele tem razão. Não basta, vai precisar jogar mais do que está jogando e vai precisar ganhar do Flamengo no Maracanã. Porque dessa vez chegar o Flamengo está jogando o Brasileirão com o pé embaixo. Se você chegar lá contra o Flamengo 1 ponto atrás, você precisa ganhar o jogo. Se você chegar lá com o mesmo número de pontos, um empate eu aceito. Porque aí depois começa essa sequência menos difícil. Entendeu? Perder, acabou. E o pé certo? embaixo que ele fala do Flamengo, a ponto de ir ao Beira-Rio antes de uma decisão na Libertadores e falar, vou com todo mundo e dane-se. Exato. É muito pé embaixo, não é pouco pé embaixo. Para fechar o assunto Palmeiras, a impressão que eu tenho é que ele está jogando cada vez melhor. Muito melhor, mas muito. E o técnico tirou de novo. A torcida não entendeu, a rede social pegou. Pô, esse cara, o que ele enlouqueceu? Tirou o Vitor. Poupou. Ninguém entendeu nada. Poupar do quê? Ele tem 20 anos, a quarta tá decidido. Fala, Marcos. Eu não entendi nada. Boa, Vessa. Não, uma coisa é a explicação do Vessa, que é a explicação do torcedor que não aceita, não atende, não entende. Tirar os dois ainda, né? O Flaco e o Vitor Roque. A outra é a informação que vem do clube. E a terceira é a minha opinião. Então a informação que vem do clube é a seguinte: tirou porque existe o risco de lesão para frente. Tudo bem, o jogo de quinta está resolvido, o outro jogo é na segunda. Só que se continua ontem e machuca, você perde por um mês, uma contusão muscular. Aí vem a minha opinião. O Flaco eu entendo tirar, o Vitor Roque podia manter um pouco mais, que fosse mais 10 minutos e tal, talvez não o jogo inteiro, mas mais 10 minutos dava para manter sim o Vitor Roque. E na transmissão perceberam o incômodo do Vitor, porque eu acho que ele percebeu que era um jogo bom pra ele. Pô, o Botafogo tá saindo, esse monte de campo, correr e pegar os caras no contra-ataque. Né? Ele sentiu que era um bom momento pra ele. Não vou ter um monte de cara forte do meu lado me enchendo o saco. Mas sabe uma coisa que o Abel tem? A gente já devia ter entendido isso, né? Uma coisa que o Abel, pro bem e pro mal. Se tem um negócio lá escrito 15 minutos tem que tirar. Cara, pode estar chovendo canivete. E o Dudu ficava bravo, lembra? Tava bem na partida, metia gol e sai. Ele ficava louco. É um jeito de olhar as coisas que é dele. É o rodízio pela minutagem, né? Que ele fala, né? Não é por jogos, é por minuto. É por minuto. Porque depois vai chegar lá contra o Sport, ele vai somar os minutos lá. Agora você pode jogar o jogo inteiro agora. Ou você vai ter que sair. Mas ele vai ter que se enquadrar, porque o Abel é isso, né? Ele vai ter que se enquadrar, ele vai ter que entender. O treinador do Palmeiras direto assim. é na 29ª rodada. Pois é, pessoal, a mídia aí discutindo essa atuação do Palmeiras. Eu acho que há jogo e há o jogo de se ganhar, né? O Palmeiras venceu um jogo complicado. Um jogo onde todo mundo estava dizendo que o Palmeiras ia perder ponto, e não foi isso que aconteceu. O Palmeiras venceu. Pra mim jogou bem na medida do possível, né? Pra mim jogou bem na medida do possível. Claro, a gente sabe que competição é assim mesmo, pessoal. A gente sabe que uma hora ou outra vai ter jogo difícil, vai ter aquele jogo, como é que a gente diz, amarrado, vai ter aquele jogo onde a gente sabe que
vai ser complicado vencer. Mas para mim esse jogo do Palmeiras aí foi bem. O Palmeiras tá mais do que no caminho certo, né? Agora é esperar esse jogo da Libertadores, né? Para mim o Palmeiras já tá classificado. É um jogo onde a gente, com certeza, Abel Ferreira vai poupar muitos jogadores, não tenho nenhuma sombra de dúvida. O Palmeiras, a tendência é poupar muitos jogadores para esse jogo. Mas é como eu disse, Vitor Roque vem jogando muito bem, viu, pessoal? Vem jogando bem, vem se destacando. Muito diz que não tirava ele nesse jogo aí do Botafogo, mas ficou o alerta aí, né? Que poderia ocasionar alguma lesão. Então, quando se fala de lesão, acho que Abel Ferreira fez mais do que certo, né, pessoal? Tirar o jogador, né? Claro, quando se tem um risco, então isso aí pode vir a lesionar o jogador. Isso aí a gente sabe que não é bom, né? Não é bom. Mas é como eu sempre digo, pessoal. A gente sabe que Abel Ferreira está recebendo jogadores ainda. Então, queira ou não queira, atrapalha, né? Atrapalha, é bom por um lado, né? Faz parte, é muito bom por um lado, mas atrapalha. Por que atrapalha? Porque simplesmente começa a mudar, né? Começa a mudar, começa a mexer muito da equipe, o padrão de jogo já não começa a aparecer. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que aos poucos, eu posso dizer assim, né? Acho que aos poucos o time vai se organizando mais. Aos poucos o time vai encaixando mais sua defesa, encaixando mais seu ataque, né? E sem sombra de dúvida tem tudo aí para o Palmeiras fazer um bom jogo, encostar, já está encostado, né? Mas encostar mais ainda ali no Flamengo. Eu sei que tem muitos torcedores que talvez exijam, né? Que o Palmeiras joga um bom futebol. Eu também concordo, o Palmeiras tem que jogar assim um bom futebol, mas eu acho que tá numa fase ali de Campeonato Brasileiro que, terminando o primeiro turno, começando o segundo, o Palmeiras sempre tá muitos pontos diferentes do primeiro colocado. Dessa vez não, né? Dessa vez tá encostado, tá próximo. E a gente espera que o Palmeiras comece a evoluir mais um pouco o futebol, né? Que vai chegando ali quarta de final de Libertadores contra o River Plate, precisa jogar melhor. Não que esse futebol que o Palmeiras está jogando não tenha condições de vencer o River Plate, para mim tem. Mas se você jogar melhor, você vai ser favorito. Aí tem um River Plate, depois pode ter um Botafogo, pode ter um São Paulo, pode ter um Flamengo na final, e a gente sabe que precisa jogar melhor, né? Quando você joga melhor, você tá mais próximo das vitórias. A mídia começa a discutir, tem alguns jogadores que podem chegar, né? Mais uma vez, Vitor Roque sendo o melhor jogador, e mais uma vez Abel tirando. Abel falando ali que quem vai decidir é sua esposa, sua família, né? Se ele fica ou não fica. Mas eu acho que não, pessoal. Quem decide, na verdade, é ele, claro. Ele tá dando aquele famoso migué, né? Jogando a responsabilidade ali na esposa, mas acho que, na verdade, quem fala é mais alto é ele, né? E outra coisa, o dinheiro, né? A grana a gente sabe que influencia muito. Talvez seja mais um pouco ali para aumentar seu salário, que já é muito alto, né? Acima de 3 milhões, né? Então, sem sombra de dúvida, né? A gente sabe como é que funciona o futebol. Não venha dizer que ama clube, que ama isso, não. Os caras amam o dinheiro. Isso aí é a verdade. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.